Podcast Vozes e Vidas. Apresentação: Carmen Regina Ebeli. Meu carinho para você que acompanha nos Vozes e Vidas, conversas leves que nos inspiram, que informam, que emocionam e que nos ensinam. Hoje vamos falar sobre um projeto criado para pacientes acamados em Brusque, que é o SUS-RIA. A Francine aceitou o convite e veio falar para a gente dessa ação maravilhosa. Fala para nós, Francine, quem é você? Francine, eu sou psicóloga do programa Melhor em Casa da Secretaria de Saúde do município de Brusque. O programa Melhor em Casa ele é um serviço de atenção domiciliar que atende pessoas acamadas e domiciliadas que têm dificuldade de se deslocar para os serviços de saúde. A gente faz um atendimento no domicílio para essas pessoas, para esses pacientes acamados. Certo. Então fala para nós, o que é esse projeto SUS-RIA e a partir de que contexto, de que situação ou inspiração que surgiu esse projeto? O projeto ele surgiu a partir de uma visita a um paciente. É um paciente que tem diagnóstico de Alzheimer. E nessa visita ele demonstrou bastante tristeza e angústia por não conseguir recitar a Bíblia. Ele era pastor no passado e ele tinha bastante vontade de conseguir ler a Bíblia. E aí nessa visita a nossa equipe sugeriu para ele então que ele cantasse algum louvor, que a equipe iria ajudá-lo. E aí se colocou no celular, o louvor, e ele junto com a equipe cantou. E isso emocionou toda a família, tanto ele quanto a esposa. A esposa dele ficou extremamente grata com a equipe pelo momento que eles vivenciaram, Foi um momento de muita emoção e que também motivou bastante a equipe, emocionou muito a equipe, aquele momento vivenciado junto com o paciente, E isso inspirou na visita seguinte, num outro idoso também, se fez um momento de interação com música. E aí, a partir dessa vivência, dessa equipe, ela trouxe para o resto da equipe, porque a nossa equipe é uma equipe bastante completa, porque ela é multiprofissionais, Então a gente tem médico, a gente tem enfermeira, a gente tem técnico de enfermagem, nutricionista, fonoaudiólogo, assistente social, psicólogo e fisioterapeuta. Então uma parte dessa equipe fez essa visita e quando chegou na nossa sala, eles dividiram com o resto da equipe essa experiência que foi vivenciada com esse paciente. Isso motivou toda a equipe e inspirou para que a gente fizesse com outros pacientes também. Aí que surgiu o projeto SUS-RIA. Então todos os profissionais ali são ligados à saúde. Isso, nenhum profissional que participa do SUS-RIA é profissional de música, Somos todos profissionais de saúde. Então esses mesmos profissionais que atendem o paciente promove nesse dia, A gente tem 2 dias no mês que a gente tira para fazer o projeto SUS-RIA. E aí esses mesmos profissionais que fazem a visita no domicílio fazem o projeto SUS-RIA, que é uma interação musical, Certo, olha só, uma pessoa que já estava com a saúde fragilizada, a pessoa já estava com a estima baixa, viu ali uma possibilidade de alegria, até de um pouco de cura por meio da mediação da música. Que legal isso. E me diz, Francine, as visitas acontecem em quais ambientes, E como é que são selecionadas essas famílias para visita? Então, é no ambiente do domicílio do paciente, porque são pacientes acamados, A gente faz o convite para os nossos pacientes, são pacientes do nosso programa. Então, a gente faz o convite para o paciente e para os familiares. Aqueles que aceitam participar, a gente acaba fazendo uma entrevista para poder entender quais são as aptidões musicais, assim, qual o estilo de música que eles gostam de ouvir. E aí programa o dia da visita, A gente sempre liga no dia anterior para o paciente para ver se ele está disposto, Porque são pacientes, que têm alguma enfermidade, então nem sempre eles estão dispostos, pode ter alguma recaída, alguma rebaixada, na saúde deles. Então a gente confirma no dia anterior e segue com a visita. A gente também incentiva que os familiares, participem, vizinhos, netos, familiares do paciente, para que se torne um dia especial. E acaba sendo esse dia especial, Porque a gente percebe assim que eles se vestem melhor, se perfumam, se maquiam e acabam esperando, a equipe para esse momento. Sim, a gente sabe que para a saúde cultivar boas memórias é fundamental. Não é? E vocês atendem crianças, jovens, idosos, não tem uma faixa etária específica?
Não tem faixa etária. A gente atende todas as faixas etárias, o que tem é alguns critérios para que ele seja incluído no programa. Aí são critérios de saúde, né? Fica mais com a questão da parte médica, né? Para poder fazer a elegibilidade. Mas, em termos gerais, são pacientes acamados e domiciliados. Certo. E me diz uma coisa, faz uma descrição aqui para nós, mais ou menos assim, do que acontece no momento do encontro com o paciente. Qual é a reação desse paciente? O sentimento, o comportamento dessas pessoas atendidas pelo projeto? É um momento de muita alegria, né? Não só para o paciente, como para o cuidador e para a nossa equipe. Porque, na verdade, a gente está sempre fazendo visita para esses pacientes, mas sempre voltada para a questão da doença, né? Do adoecimento, do sofrimento, da dor. E esse é um dia diferenciado. A gente observa que a gente se vincula com esse paciente de uma maneira diferente, que é um dia também diferenciado para o cuidador, porque ele está muito voltado na rotina do cuidado, né? E acaba se perdendo esses momentos assim de distração, de alegria. E é um momento assim muito especial para eles, assim. A gente vê muita troca de afetividade nesses momentos, né? É um momento de maior interação social, porque essas pessoas que estão acamadas, elas acabam não participando mais de uma rotina social como antigamente, né? Elas ficam mais isoladas na casa, né? À espera de visitas, né? Porque elas já têm dificuldade de se deslocar. Então a gente observa assim uma interação social, uma interação de afetividade. É muito bonito assim esse momento. É um momento que nos enche de emoção. Nossa, até como um paciente falou numa reportagem que eu li, canta o coração e canta a alma. Uhum. Esse dia foi muito lindo dessa visita, porque a família estava muito empolgada, muito disposta, muito alegre para esse momento. Aberta. Exato. E a gente viu assim a alegria enchendo a casa. Sim. E para vocês assim que trabalham com essa terapia musical, qual é o propósito da música na recuperação dos pacientes? Bom, a música a gente sabe, né, tem bastante estudos que trazem os benefícios dela terapêutico, né, ela por si só, né. Então a música, ela tem uma questão de resgate de memórias afetivas, né, e a gente atende bastante paciente com Alzheimer, com demência, então isso também traz algumas memórias do passado deles. A questão da afetividade, né, de interagir com a música. A gente também percebe assim, os nossos pacientes, eles têm bastante ganhos também com a questão motora da fala, né, porque são pacientes que às vezes têm dificuldade de deglutição. A questão da interação social para nós assim é um grande ganho, porque são pacientes que estão isolados, né, no seu domicílio por conta da sua enfermidade. E a afetividade, né? A emoção, o afeto que transborda nessas visitas, né? Sim, inclusive no livro da doutora Ana, ela fala, o livro se chama Pra Vida Toda Valer a Pena Viver. Ela fala que a música, ela ocupa uma região cerebral que o Alzheimer não alcança e pode se tornar uma conexão com o mundo caso nós tenhamos essa doença. Os benefícios para todos os neurotransmissores, para essa questão cognitiva, questão da memória, a música tem um poder muito grande para quem toca um instrumento musical, para quem canta, mas para quem ouve também, naquele momento, né? Criam umas conexões ali muito, muito fortes na questão cognitiva e memória da pessoa. Exato, sim. E para nós, enquanto profissionais de saúde que estamos, né, fazendo visita no domicílio, a gente percebe que o vínculo ele acaba sendo diferente depois que a gente faz esse momento de música com os pacientes, né? Porque é uma interação que gera bastante emoção, né? Parece que a gente se torna mais próximos dos nossos pacientes e isso colabora também para o processo terapêutico, de adesão a tratamentos, né? De confiança no profissional que está atendendo, acaba se formando um vínculo diferenciado. Essa pessoa se vê como alguém que está sendo visto, né? Tem uma atenção. Exato. Foge da questão só do adoecimento e a gente começa a enxergar o sujeito que está por trás. Exatamente, né? E que às vezes por conta da doença fica ali adormecido. Exato. E com esse momento, né, vem à tona
Exato. E como equipe, assim, ó, o que afeta o coração, a mente, a alma de vocês nesse trabalho que leva tanta luz, alegria e acolhimento para essas pessoas fragilizadas? Para a equipe, a gente costuma dizer que é um dos melhores dias da visita, né? Porque é um dia que nos enche de alegria, de emoção. Ver os cuidadores interagindo de uma maneira afetiva com o seu, né, com o seu paciente, na verdade, com o seu familiar. A gente vê troca assim, de carinho, de afeto. Isso nos enche de emoção e de amor e de carinho, assim, né? Tu vê o teu paciente sendo cuidado com carinho e com afeto é extremamente importante para o processo terapêutico dele. E entre vocês deve criar um vínculo muito grande, né? Por conta desse momento, por conta dessa preparação, por conta desse foco. Como tu falasse, esse momento de música, ele ultrapassa sendo uma musicoterapia. Isso. Passa por isso. A música não tem tanto esse foco, ele tem um outro olhar. Não tem? Isso, é um momento de muita emoção, assim, de muita troca de afeto, de muita troca de carinho, de poder enxergar o outro, né, na sua plenitude e não só na questão do adoecimento. Isso nos enche de orgulho até de estar podendo fazer esse trabalho, né? Sim. E quanto tempo que tem o trabalho? Vai fazer em torno de 1 ano que a gente iniciou, né? Geralmente a gente faz 2 dias no mês. Sim. A gente tira, né? Porque a gente tem muita visita, então tem 2 dias no mês que a gente tira para fazer essas visitas. A gente consegue atender até 4 pacientes por dia. Então no mês a gente consegue fazer 8 encontros de musicoterapia. E volta para esses pacientes de volta? Às vezes volta. Tem muitos que pedem e a gente acaba voltando, né? A gente sempre procura, a cada mês, estar contemplando pacientes diferentes, mas confesso que a gente já voltou em alguns. Eu acredito que as pessoas querem a volta. Eu acredito que sim. Porque, como nós falamos, isso fica na memória, e não só a questão da lembrança, mas a questão de todo o sentimento que gerou. Então, eu penso que deve ser um momento, assim, único, singular para essas pessoas, né? Verdade. E agora, assim, para finalizar o nosso programa, que está sendo tão cheio de luz, né? Qual é a mensagem, o que tu podes dizer para as pessoas, né, do sentimento que nós devemos expressar na visita a um doente? Qual é o nosso comportamento, o que é que nós podemos falar para que esse momento não ressalte a doença, mas ressalte a vida da pessoa, né? A gente faz bastante visita domiciliar, né? E uma das coisas que eu acredito, assim, ampliando não só para a questão só do SUSRIA, né? Mas nas visitas em si, que eu costumo falar bastante, a gente tem que ter muito respeito. Primeiro, para entrar na casa de alguém, né? Porque a gente está entrando num lugar privado e íntimo daquela pessoa, né? Então a gente tem que ter muito respeito ao entrar, ao entender o momento da pessoa, porque a gente pega eles em diversos momentos, né? Às vezes nem sempre está no momento bom, às vezes está dormindo, está com dor, então a gente tem que respeitar o momento privado, a vida privada daquela pessoa, né? Empatia, eu acho que é a palavra-chave, assim, para poder entender a dor, né? E o processo que ele está passando. E acolhimento, eu acho que poder acolher as suas emoções, os seus sentimentos, as suas dores, as suas preocupações, as suas angústias. Poder se colocar como apoio, suporte daquela pessoa, daquele familiar que está angustiado naquele momento com aquela situação que está, né, se passando na família. É um momento de muita sensibilidade. Exato. Porque às vezes não é nem o falar, é o escutar ou só o olhar. É só o se colocar, né, do lado, né? Estou aqui para te ajudar, para te apoiar, para ser teu suporte, para te ouvir. Exato. Francine, olha, eu estou aqui muito grata, tá, de nós estarmos aqui conversando sobre esse trabalho maravilhoso que é o SUSRIA, pela ação de vocês, pela iniciativa que surgiu a partir de uma visita. Exato. Né? Tudo isso que moveu a vida de vocês, né? E porque todas as vidas são grandiosas e vocês estão presentes na vida de muitas pessoas, proporcionando alegria e sentido para essas pessoas lidarem com as limitações e com as fragilidades delas. Então, gratidão por estarem aqui, parabéns pelo trabalho. Muito obrigada. E já que a gente passa pela vida dessas pessoas, que a gente marque elas de uma maneira positiva, né? Eu acho que esse é o
o grande X do nosso trabalho, né? Que atende o público, que atende as pessoas, né? Marcá-las de uma maneira positiva. Isso vale para todos. Verdade. Isso vale para todas as pessoas. E com essa fala da Francine, tá, queridos? Para você que nos ouve, que nós sejamos também, então, pelos nossos dons, afeto, esperança, alegria para os mais fragilizados, tá? Muito obrigado, Carmen, por nos receber e por estar divulgando o nosso projeto, que nem todos conhecem, né? Imagina, a gratidão. E que isso possa propagar, né, para outras pessoas também, né, realizarem projetos e iniciativas nesse sentido. Sim, aqui fica o convite e fica o toque, né? Que essa nossa conversa tenha tocado o coração de quem ouve, né? E então, para você que nos acompanhou, tenha um bom dia, uma semana de muita luz e de muito amor e reflexão sobre o que a gente passou aqui hoje. Esse trabalho maravilhoso. Para você, meu abraço afetuoso. Este foi o podcast Vozes e Vidas, na apresentação de Carmen Regina Eberli.